Agora nós precisamos ter atitude diante da libertação que nós recebemos. Temos que ter atitude. Não podemos aceitar, não podemos conviver com esses pensamentos. Temos que vigiar os nossos pensamentos. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não tem brincadeirinha com o diabo, não tem brincadeirinha com Satanás. Tem que resistir esses pensamentos. Mas nós temos aqui 3 atitudes que podemos ter para que possamos conservar a nossa libertação, a nossa mente em perfeita paz. A primeira atitude é renovar a mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a nossa mente precisa ser renovada. Nós temos o direito de experimentar tudo que é bom, tudo que é agradável e tudo que é perfeito, que vem de Deus, é nosso direito, é nossa herança, nós vivermos assim. Mas para vivermos tudo isso, nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Não nos conformarmos mais com aqueles pensamentos que nós já expulsamos, que nós já rejeitamos, que nós já renunciamos. Isso não faz parte mais da sua vida. Então você tem que renovar a sua mente, não tem outra maneira. Não se conformar mais com aqueles velhos pensamentos. E como é que nós fazemos isso, pastora? De que forma que eu renovo a minha mente? Vamos lá para Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Aqui está a receita de como você renova a sua mente. Nós gostamos muito da coisa pronta, né? E aqui está pronto, é só praticar, é só fazer. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, repita comigo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, é isso que eu devo pensar. Põe assim na sua cabeça, é isso que eu devo pensar. Entendeu? Mesmo que tudo esteja falando ao contrário, mas é nisso que você tem que pensar. Amém? Então aí está a receita da renovação da mente e como é que você vai ocupar a sua mente de agora em diante. E tem muitas maneiras, você pega lá no teu carro, põe uma coletânea de louvor, de versículos bíblicos, e no teu trabalho, né, se você tem essa disponibilidade, às vezes trabalha no computador ali, pode colocar um fone, eu não consigo fazer isso, ou uma coisa ou outra, né? Mas tem gente que consegue, vai fazer a sua caminhada, vai lá para academia, coloca louvor, coloca versículos, coloca mensagem, você vai estar renovando a sua mente, amém? Não tem outro jeito, gente, não tem um comprimidinho para pôr aí na tua linguinha e a tua mente renovar, não. Não existe um xarope, não existe uma garrafada, não existe nada disso, o que existe é a palavra de Deus, amém? E ela é poderosa, ela é espada, amém? Vamos agora para o segundo passo, a segunda atitude, mudar a minha confissão. O que é mudar a confissão? Parar de falar asneiras, falar bobeira, falar coisas negativas, falar maldição. Vamos ver lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 9, diz assim, com a língua bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a mesma língua, você não tem 2 línguas, né? Cuidado com quem tem 2 línguas, quem tem é a serpente, né? É uma forquilhinha a língua dela. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que façam isso. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que coisa é essa?
Da mesma boca sai bênção e sai maldição. Você vai lá para a igreja, louva a Deus, adora a Deus. Quando chega em casa, você chega xingando tudo, chutando tudo, né? Até o cachorro, coitado, apanha, chuta, xinga o cachorro, xinga o vizinho, xinga no trânsito, amaldiçoa a sua família, amaldiçoa seu filho, amaldiçoa seu casamento, amaldiçoa seu salário. Essa miséria mesmo não dá para nada. Ao invés de pegar e consagrar ao Senhor: Senhor, aqui está meus 5 pães e 2 peixinhos. É no pouco que o Senhor faz muito. Você é fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai me colocar. Então não, mas aí a boca vai amaldiçoando, vai falando coisas negativas, né? Fala para os filhos, fala para o funcionário, fala do patrão. Então isso não pode acontecer. Da sua boca não pode sair bênção e maldição, ou uma coisa é outra, ou outra. Isso tem que ser tão forte na tua vida que o dia que você falar alguma coisa negativa, o Espírito Santo na hora vai te dar um tonhonhon. Porque depois que a palavra sai, não tem como engolir. Mas você pode falar: Senhor, tenha misericórdia, me perdoe, eu cancelo o efeito negativo dessa palavra. Eu lembro meu avô era um doce de pessoa, e às vezes até para ele não xingava, né? Mas às vezes quando ele ficava bravo, ele chamava tudo no diminutivo: seu cavalinho, seu bobinho, né? Então nós temos que ter esse discernimento de que a nossa boca não pode falar coisas positivas e coisas negativas. Temos que falar bênção, porque a boca fala do que o coração está cheio, ok? Então primeiro nós temos que renovar a nossa mente, mudar a nossa confissão. Ao invés de falarmos, nós temos tantos versículos maravilhosos para falar. Pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso até andar pelo vale da sombra da mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. E Ele prepara uma mesa de banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu sou feliz, eu sou alegre, porque Jesus habita em mim. A minha vida está transbordando, aleluia! Quando você abrir a sua boca, esse rio de vida tem que jorrar. Esse rio de vida, para contaminar, contagiar. Agora tem gente que, misericórdia, está igual a represa lá, né? Quando abre, sai matando todo mundo, estraçalhando com tudo, acabando com tudo. Nós somos o rio de Deus. A Bíblia fala que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Amém? Agora o terceiro é mudar a sua visão. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a parte A, né? Porque como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Então, como você imagina? A Bíblia fala de coração aqui, mas nós sabemos que a imagem ela é formada na nossa mente. Primeiro nós criamos uma imagem na nossa mente. A pessoa que criou esse microfone aqui, ele imaginou e ele criou. Deus fez assim também. Primeiro ele criou uma imagem de tudo, porque tudo era sem forma e vazia. E ele foi criando uma imagem e foi falando e assim foi acontecendo. Você sabe por que Satanás oprime a nossa mente? Porque ele sabe que nós temos uma mente criativa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mentes brilhantes para criar coisas extraordinárias, para resolver problemas, para solucionar. E o diabo sabe disso, por isso que ele aprisiona com pensamentos impuros, de derrota, de fracasso, não posso, não consigo, não vai dar. Mas hoje esse jugo vai ser quebrado. E você vai sair daqui com a tua mente renovada, declarando: eu tenho a mente de Cristo, amém? Então a mente de Cristo, ela é uma mente que produz. Ela é uma mente que não vê impossibilidades, porque ela é uma mente que caminha pela fé. Amém? Então, a maneira como você pensa define quem você é. Ai, não posso. Quem fala que não pode já anda assim, né? Ai, não posso. Ai, não consigo. Ai, não vai dar certo. Isso define quem você é. Por quê? Porque você está pensando que não vai dar certo mesmo. Então, a partir do momento que você muda a sua mente, muda a sua linguagem,
os sonhos de Deus são estabelecidos na sua vida. Amém? Os sonhos de Deus são estabelecidos na sua mente. E o que são os sonhos de Deus, pastora? Quais são os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus diz respeito a gente, a pessoas, a família. Nunca Deus vai dar um sonho para você egoísta, para você ficar sentado, né, em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo. Deus não vai fazer isso. Todo sonho de Deus envolve gente, envolve pessoas. Deus não tem sonhos egoístas. E nós estamos aqui declarando que este é o ano que nós estamos, para sempre, de agora em diante, amando, servindo e influenciando. Nós não vamos amar, nós estamos amando, nós estamos servindo e nós estamos influenciando. Amém? Então o sonho de Deus diz respeito a isso, a você amar as pessoas. Você que era daquele, quanto mais eu conheço gente, mais eu amo o meu cachorro, receba a libertação agora, em nome de Jesus. Ame os animaizinhos, mas ame, se apaixone por vidas, por pessoas, porque foi por elas que Jesus morreu. Ame, sirva e influencie. Tem muita gente boa, que faz muito, mas não tem nenhum tipo de influência. Trabalha igual um camelo, um burro de carga, mas não consegue influenciar. Então nós precisamos servir, e através do nosso serviço, nós vamos influenciando. Os sonhos de Deus, para você, envolve o amor, o servir e o influenciar. O sonho de Deus envolve gente, envolve pessoas, envolve família. Tudo que Deus der para você, Ele vai dar com um propósito. E neste propósito está inserido vidas, pessoas. A sua plena felicidade, a sua plena realização está em amar a Deus acima de todas as coisas. Ao próximo como você ama você mesmo. Mas às vezes você não consegue nem amar você. Você está brigado com você. Você está de mal com você. Mas hoje você vai chegar lá na sua casa, vai olhar no espelho e você vai fazer as pazes com você. Amém? Se tiver que dar um sermão em você, dê um sermão em você. Tiver que pôr a mão na sua cabeça, você mesmo expulsar, expulsa. Perigoso quebrar o espelho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, servir, influenciar, amar as pessoas. Então o sonho de Deus está relacionado a isso. Quando Deus chamou Abraão da terra dele, porque ele sabia que Abraão tinha condições de amar, de servir e de influenciar. E ele chamou e disse para Abraão: você precisa sonhar, sai da tua tenda. E hoje Deus está falando para você: sai da tua tenda, sai do teu mundinho, sai da tua casinha, sai da tua caixinha de fósforo, você precisa sonhar. Os sonhos é a linguagem de Deus, isso é libertação, gente. Uma mente livre para sonhar. Uma mente livre para cumprir o propósito de Deus, os desígnios de Deus. Você não está passando por essa vida que nem uma alma penada, não. Isso é coisa do espiritismo. Você veio a este mundo para fazer a diferença. Amém? E Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da tua tenda, começa a olhar para as estrelas do céu. Esse negócio aqui já é profético, a gente olha, é tão lindo, parece um céu estrelado, né? Olha as estrelas, sonha, olha a areia do mar, sonha, assim será a tua descendência. E em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A minha família é abençoada por causa de Abraão. A sua família é abençoada por causa de Abraão, porque Deus prometeu para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos a bênção de Abraão sobre nós. E Abraão saiu, não tinha filhos, Deus deu um filho. Esse filho casou com uma estéril, não tinha filho também. Isaac orou e Deus deu filho. E deu gêmeos.
E eu quero agora encerrar falando para vocês a história de Jacó, um homem que deu tudo errado para ele, tudo. Desde o nascimento dele, às vezes você acha um coitadinho, ai, desde que eu nasci, lá em Barbacena, quando era criancinha. Deu tudo errado para você. Mas Deus entrou na sua história de vida. Jesus, ele muda a história, antes e depois. Está mudando, até hoje, a história da vida daquele que decide andar com ele. E aí nós conhecemos a história daqueles gêmeos que brigavam no ventre da mãe, Jacó e Esaú. Porque alguém queria nascer primeiro, porque o primeiro na cultura hebraica tinha porção dobrada, era o primogênito, era aquele que o pai colocava a mão e liberava toda a unção sobre ele, sobre o primogênito. Ele tinha porção dobrada de bênção, mas de responsabilidade também. E no dia de nascer as crianças, de nascerem os gêmeos, Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu grudado no calcanhar. E eles nasceram brigando e cresceram brigando. Esaú, ele era peludo, ele tinha cabelo nos braços, né, nas costas, não sei aonde, né, era cabeludo. Mas Jacó era liso, não tinha pelo. E eles cresceram, um era caçador, saía para o campo caçar, né, e o outro era filhinho da mamãe, ficava em casa com a mamãe. Não tem nem o filhinho da mamãe aqui, né? A mãe ali protegendo, cuidando, né? Que tem filhinho de 30 anos, 40, 50, que ainda estão na casa da mamãe, né? Mas Deus tem algo novo para você, amém? Os sonhos de Deus para você, para a sua vida. E assim, chegou um dia que Esaú chegou da sua lida, do seu dia de serviço, e estava lá o Jacó, só mudando o canal da televisão, né? Assistindo Netflix. E ele gostava de cozinhar, tinha feito ali a sua comida, a sua janta. E Esaú chegou e falou assim, eu estou com fome, estou com muita fome. E aí o Jacó, malandro, safado, dizia assim, olha, eu estou com um prato, uma panela de comida aí. Vamos fazer uma troca? Eu te dou essa comida e você me dá a sua primogenitura. O direito de eu ser o primogênito. Esaú falou assim, o que me vale mesmo essa primogenitura agora que eu estou com tanta fome? E ali aceitou, né, a proposta. Comeu aquele guisado e falou, o dia que meu pai for para abençoar, pode abençoar você. Não estou importando com essa bênção, não. Até que chegou o dia que o velho lá, já estava cego, né, não enxergava direito, disse para Esaú, Esaú, está chegando o momento de eu abençoar você, de eu liberar a bênção, né? Para você ser o meu sucessor nessa linhagem, nessa família, nessa geração. Então você vai lá no campo e pega um animal, né? E prepara para mim, e traz aqui, e eu vou comer e vou te abençoar. Jacó escutou isso. O que ele fez? Com certeza ele tinha alguma coisa no congelador, né? Pegou, tirou, colocou no micro-ondas e levou lá para o pai. Mas antes ele fez algo. O irmão dele era cabeludo, ele não, ele tinha, né, ele era liso. O que ele fez? Ele encheu de pelo nos braços dele, deve ter pego algum animal, alguma coisa, e colocou, né, no peito, nos braços, e chegou no pai e disse, pai, aqui trouxe a sua comida, né, pode comer e me abençoar. O pai disse assim, estava cego, mas disse assim, o cheiro é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Ali Jacó enganou o velho, né? E recebeu a bênção. Quando ele estava terminando de abençoar, chegou o dono da bênção, Esaú. Quando viu aquilo ali, apesar de ele ter barganhado, quando viu aquilo ali, ele se encheu de ira e disse para o irmão dele, eu vou te matar. Eu vou te matar. A hora que meu pai morrer, você me aguarda. E o que Jacó teve que fazer? Jacó teve que fugir. Quantas vezes nós fugimos na nossa vida? Quantas vezes você fugiu? Mas não adianta, você foge, Deus te traz de volta para resolver o seu passado. E Jacó fugiu.
E chegou numa outra cidade, num outro povo, encontrou uma jovem linda, se apaixonou por ela, amor à primeira vista. E aí foi pedir ela em casamento. Sabe o que o sogro falou? Não, tudo bem, mas você vai ter que trabalhar para mim. Eu disse, eu trabalho 7 anos para casar com ela. Trabalhou 7 anos, no dia da festa das núpcias, deve ter bebido, né? Aí ele foi, Jacó foi para a sua tenda, onde estava a sua esposa esperando. Se relacionou com ela. Gente, não tinha luz, não tinha lamparina, não tinha lanterninha do WhatsApp, não tinha nada, era uma escuridão, um breu, né? Não tinha nada. E ele dormiu com ela, se relacionou. Quando ele acordou no outro dia, o susto que ele levou, o sogro dele enganou. Ele pegou e deu a outra irmã, a filha mais velha. Aí ele catou, falou, vou devolver, né? Chegou para o sogro e falou, não tem devolução, não. Você vai ficar com ela. Porque na nossa cultura, enquanto a mais velha não casa, as outras não podem casar. Misericórdia, ainda bem que nós não temos essa cultura aqui, né? Senão o que ia ter de irmãzinha encalhada, enquanto a mais velha não casasse, né? E aí falou assim, não tem devolução, não. O que eu posso fazer para você é você trabalhar mais 7 anos e ficar com as duas. E foi isso que aconteceu. Ele trabalhou mais 7 anos pela mulher que era a paixão dele. Então, esse homem, ele passou por muitas crises, por muitas situações difíceis. O sogro dele trocou o salário dele por várias vezes. Nós não vamos ter tempo de ler, mas está registrado aqui em Gênesis, a partir do capítulo 31. Todo esse capítulo aí nós não vamos ler, porque não dá tempo, já estou no meu limite de horário. Mas o que acontece? Da mesma forma que ele enganou o pai, ele foi enganado. E às vezes nós não percebemos os ciclos que acontecem na nossa vida. E nós precisamos perceber isso. Porque são esses ciclos que precisam ser rompidos na nossa vida. Ah, meu pai foi assim, minha avó foi assim, meu tio foi assim. Mas com você não vai ser assim. Porque você serve um Deus poderoso. E agora eu quero finalizar com a ideia que Jacó teve. O sonho que ele teve. Então, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Jacó foi enganado, fugiu do irmão, não podia voltar para a casa dele, porque o irmão, ele estava jurado de morte. Tudo dando errado para ele. 2 mulheres, uma já não é fácil, imagina 2. Um monte de filho, uma ainda era estéril e a outra não, a outra dele parir. E a mulher da vida dele não podia ter filhos. E um sogro trapaceiro. E o sogro dele mudava o salário dele, já tinha mudado mais de 10 vezes. Quando o sogro via que ele estava prosperando, mudava o salário dele. E o salário eram ovelhas que nasciam. Ele cuidava do rebanho do sogro, né? E o sogro falava assim, olha, agora as ovelhas que nascerem manchadas, salpicadas, serão suas. E aí você sabe o que acontecia? Só nascia ovelha manchada. E assim ele ia prosperar. Ah, não está certo. Então agora, as que nascerem riscadinho, igual zebra. Você já viu ovelha igual zebra? Não existe. Mas Deus faz o impossível acontecer por causa de você. O Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, é o nosso Deus. É o Deus que você está aqui servindo a Ele. E se tiver que nascer ovelha quadrada, redonda, pintada, malhada, zebrada, vai nascer para Deus te abençoar. Mas você sabe onde estava o segredo? Na visualização. Porque quem tem uma mente sarada, quem tem uma mente saudável, quem tem a mente de Cristo sonha. E mesmo que esse sonho pode ser loucura, nosso apóstolo sonhou com isso daqui, parecia loucura. Foi construído, reformado em tempo recorde, porque é assim que Deus faz. Deus está procurando mentes prontas e dispostas para sonhar os sonhos dele. Ele pode contar com você? Ou você quer continuar brigando esse lixo dentro da sua mente? Deus pode usar você ser o gênio lá no seu trabalho, para glorificar o nome do Senhor. Você que trabalha em computação, sei lá eu o que, essas coisas meio cibernética aí,
cientista, NASA. Deus pode fazer isso com você. Não limite o poder de Deus. Libertação é isso, para nós resplandecermos. E você sabe o que ele fez? Às vezes Deus vai falar para você fazer loucura, mas é Deus que está falando, obedeça. Falou para ele, olha, você pega umas varinhas e risca essas varinhas, descasca essas varinhas e coloca bem na frente no riacho, onde as ovelhas vêm beber água. E elas vão beber água, e elas vão olhar para aquela varinha ali, e quando elas forem conceber, elas vão conceber malhadas, pintadas e salpicadas. Deus deu uma ideia, Deus deu uma visão. E assim ele fez. E o que aconteceu? Ele prosperou. Todas as ovelhas, ao ponto de chegar um dia ele dizer para o sogro dele, não dá mais. E vai chegar um dia que você vai dizer para o seu opressor, não dá mais, partiu. Partiu. É você que toma a decisão. Não espere o seu marido tomar, não espere a sua esposa tomar, não espere seu filho tomar. É você que tem que tomar a decisão, porque Deus quer abençoar você. E através de você, Ele vai abençoar toda a sua descendência, toda a sua família, toda a sua geração. É assim que Deus faz. E quando esse homem prosperou, estava rico, chegou a hora dele voltar e consertar o passado dele. Ele teve que voltar, mas nesse caminho de volta, ele teve a maior experiência com Deus da vida dele. Ele lutou com o anjo e ele venceu. Aleluia! Na lista de Deus não tem perdedor, não. Satanás, a lista dele é matar, roubar, destruir, te deixar opresso, te deixar confuso, te deixar endemoniado, te deixar babando, te deixar sofrendo, te deixar angustiado. Mas na lista de Deus só tem vencedor. E assim, Jacó voltou para consertar o seu passado. Ele saiu morrendo de medo, mas ele voltou. E Deus forjou ele, e ele encontrou com seu irmão, e os dois fizeram as pazes. E resultado disso, eu e você, essa nação poderosa, esses filhos de Abraão, essa bênção de Abraão, que chegou até a mim, até você.